Estamos de volta com o programa Justiça em Pauta, hoje falando sobre o livro Direito no Divã, a Ética da Emoção, com o autor, que está aqui ao meu lado, o Dr. Jacob Pinheiro Goldberg, que para muita gente dispensa apresentações. Eu gostaria até de retomar esse bloco, doutor, falando um pouquinho sobre a sua vida, a sua carreira, que o Dr. Jacob, para quem não conhece, é um dos mais renomados psicólogos, não só de São Paulo, mas também do Brasil todo. E que esse é o livro de número, esse que eu tenho em mãos? 52º livro. 52º livro, não é para qualquer um, né, doutor? E, aliás... Fora as palestras, as apresentações e todo o seu currículo, não é mesmo? E, aliás, os livros todos praticamente, Eduardo, praticamente todos, eles estão disponibilizados através do Google Books. Quer dizer, qualquer pessoa pode disponibilizar. Tem o acesso livre, acesso livre através do Google Books, todos os livros, né? A advocacia, o senhor chegou a exercê-la ou não? Como eu disse na abertura do programa, o Dr. Jacob também é advogado, mas é conhecido muito mais pelo trabalho dentro da psicologia, como psicólogo. O senhor chegou a exercê-la no início ou não? Exerci. Eu exerci a advocacia por aproximadamente 20 anos. Eu fiz militância forense. Eu atuei de maneira muito ativa, muito combativa enquanto advogado. Eu nasci em Juiz de Fora, em Minas Gerais, né? A minha carreira, basicamente, ela teve uma oscilação pendular. Na verdade, o que é que me inspirou para procurar o campo do direito? Um anseio pela justiça, no sentido de uma luta contra a opressão. Se existe alguma coisa que é um fio condutor das minhas preocupações humanas as mais profundas, é uma revolta permanente contra a violência, contra o bullying. Por exemplo, só para te dar um exemplo bem duro desse exercício enquanto advogado. Na PUC de São Paulo, e pouca gente sabe disso, o seu programa vai informar algo que está aqui no livro, para todo o universo jurídico brasileiro. A PUC de São Paulo, a Faculdade de Serviço Social, havia dividido as suas turmas em alunos homens e alunos mulheres. E eu fui procurado na época por uma cliente, enquanto advogado, que me disse: olha, o grupo, os alunos, a classe dos alunos mulheres é durante o dia, só que eu trabalho durante o dia. E eu quero fazer o curso de serviço social e não podia fazer à noite, porque o curso da noite era para homens. Eu entrei com processo contra a PUC e nós rompemos esse tabu, ganhamos o processo. E hoje é permitido e é aberto, é misto. Obviamente, foi uma conquista. Um outro caso é relacionado com a USP. Tinha sido proposto o título de doutor honoris causa para aquele que eu acho que é o grande modelo ético da advocacia brasileira moderna, que é Sobral Pinto. Sobral Pinto foi aquele advogado que defendeu o líder comunista Luiz Carlos Prestes. Sobral Pinto era um grande intelectual católico. E ele disse: embora eu seja anticomunista, eu não posso admitir que Prestes seja tratado como um animal. E na época da ditadura do Vargas, o que é que Sobral Pinto fez? Ele argumentou com o Código de Defesa do Direito dos Animais. Dos animais? Dos animais. Ele disse: eu exijo que o meu cliente Luiz Carlos Prestes seja tratado pelo menos como seria tratado um cachorro. E como a ditadura recebeu isso? A ditadura recebeu... Foi obrigada, diante da estatura moral de Prestes, e eu diria de Prestes e de Sobral Pinto, porque Prestes também tinha uma estatura moral de altíssimo respeito, mesmo diante da ditadura. Tanto é que a ditadura matou a mulher de Prestes, mas não teve coragem de matar o próprio Prestes. Bom, aí alguém, eu não me lembro quem, sugere que se dê o título de doutor honoris causa pela USP. E a congregação negou-se. Eu recebi um convite do professor Carlos Guilherme Mota, me mandou um convite perguntando se eu iria defender
a outorga do título numa conferência na USP. Eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo e fui para a USP e fiz a conferência, e um mês depois a Universidade de São Paulo, como de justiça, deu a esse grande advogado o título de doutor honoris causa. Sobral Pinto. Sobral Pinto. E, aliás, complementando, o livro Direito no Divã, ele é dedicado à memória de Luiz Gama, o escravo negro que foi vendido pelo próprio pai e que se transformou num rábula. O rábula, todos os telespectadores sabem, é alguém que era advogado não por uma formação acadêmica, mas pelo exercício da advocacia. Isto era permitido até um certo momento historicamente no Brasil. E o Luiz Gama, inclusive, Eduardo, ele defendia uma tese muito polêmica. Ele dizia o seguinte, que se o escravo pedisse ao seu proprietário, ao seu dono, a alforria, a libertação, e o seu dono se negasse, ele teria direito a matá-lo. Veja bem que é uma tese altamente polêmica. Muito. E como é que ele sustentava essa tese? Ele dizia o seguinte, um ser humano sem liberdade equivale a um morto. A um ser humano morto. A um ser humano morto. Portanto, ele estaria cometendo o crime em legítima defesa. No século XXI, agora, nessa época que a gente vive, o mundo conectado, globalizado como está, é um efeito dominó. O que acontece no Japão afeta nós aqui brasileiros e o mundo todo, doutor. Essa também é uma verdade que prevalece? A liberdade ainda é uma questão que precisa... tem esse efeito comparativo de que um ser humano hoje, em 2011, sem liberdade, é um ser humano morto? A sua pergunta, Eduardo, é uma autêntica provocação. Se eu soubesse dessa pergunta, eu iria hesitar nessa entrevista. Mas é uma pergunta instigante, uma pergunta corajosa, que por isso mesmo exige uma resposta corajosa. Na verdade, a busca da liberdade integral, da liberdade de ser, deve ser o grande mote utópico do século XXI. Se o século XX viu as grandes utopias coletivistas se liquidarem de maneira autofágica, eu participei de um debate sobre alienação, que aliás está na internet, a convite da Folha de São Paulo. E eu defendi uma posição muito polêmica. Eu defendi o direito do indivíduo de se alienar, de se alheiar das imposições sociais. Do indivíduo simplesmente dizer, eu quero cuidar da minha vida pessoal, sem me incorporar a nenhum grupo, nenhuma tribo, nenhum partido, nenhuma religião. Eu quero ser eu só. Porque hoje, na verdade, se você perceber, Eduardo, nós todos somos vítimas de conspirações permanentes que querem nos cooptar. Você tem que ser consumidor, CPF, RG, instituto não sei o quê, convênio médico. Dia desses um paciente me contou que nesses convênios, quando um corretor vende um seguro, ele diz para o chefe dele, olha, hoje eu fui muito bem sucedido, eu vendi 14 vidas. 14 vidas. Você, quando é atendido hoje no hospital, e não é só no Brasil, não, é contemporâneo, é no mundo inteiro, mas nós temos que falar daqui, porque é aqui que nós estamos sofrendo, é aqui que nós estamos sendo esmagados. A nossa realidade é essa. Você vai aqui a um hospital, e pode ser um hospital de periferia, pode ser do SUS, ou os chamados melhores hospitais que você possa conceber. Você vai esperar 4, 5, 6 horas, se for de convênio. E se for particular, você vai ser atendido rapidamente. Isso é liberdade? Não, não é liberdade. No momento em que existe divisões discricionárias, que o indivíduo é dividido, por exemplo, essa história de classe A, B, C e D. Eu vejo às vezes manchetes de jornal. Inventaram também a AAA. Hoje existe a classe AAA, que são os milionários. Exatamente. Então, às vezes eu vejo uma manchete assim, a situação econômica do país melhorou
30 milhões de pessoas da classe D passaram para a classe C. Pera um pouquinho, vamos devagar. Vamos devagar. Quer dizer que os cidadãos brasileiros agora foram divididos em A, e é claro que A tem prioridade, A tem em ordem alfabética, B, C, D e E. Não, isso não está na Constituição. Isso devia ser proibido. Por que é que ninguém presta atenção a isso? Não pode dividir as pessoas dessa maneira. Qual é o critério para dividir? É quanto ele ganha? E onde é que fica a meritocracia? E se esse indivíduo de classe E tiver virtudes extraordinárias? Mesmo assim, ele vai ser considerado de classe D e E? Seria aquela questão que, de uma certa forma, todos comentam, alguns dizem que ficou batida já, a questão do ser e não do ter. Seria isso, doutor? Exatamente. E essa questão não ficou batida com uma questão do politicamente correto. Você veja, hoje, qualquer indivíduo, qualquer desses humoristas de segunda, terceira ou quarta categoria, acham graça em fazer ironia sobre o politicamente correto. Não, porque hoje em dia não se pode mais brincar com a mulher, com o homossexual, com o negro, porque qualquer brincadeira não pode, não. O senhor defende essa ideia que não pode mesmo? Não pode, não. Isso não é liberdade de expressão. Ninguém tem o direito, Eduardo, de escrever um livro preconizando a morte da sua mãe ou a morte do telespectador. Não tem esse direito, não. Isso não é liberdade de expressão. Vamos nos lembrar daquele princípio de civilidade, de civilização. A liberdade de um termina onde começa a liberdade do outro, e eu diria mais, a dignidade do outro. Você não pode brincar com o outro porque ele tem uma dificuldade intelectual. Você não pode transformá-lo em objeto de gozo. Porque ele tem uma cor diferente, uma opção sexual diferente. Ou porque a inteligência dele se manifesta de outra maneira, ou porque ele não tem todos os dentes na boca, porque não tem dinheiro para ir a um dentista. Então é preciso tomar muito cuidado. Quer dizer, existe, é claro, em todos nós, uma profunda contestação à ideia de censura, por causa da ditadura, a malsinada ditadura que atrasou o Brasil por décadas. Mas nós não podemos cair no oposto, que no fundo é também uma ditadura. É uma ditadura de quem detém meios de poder. Qual o meio? De avacalhar. Não por exemplo, permitir. o obeso, Eduardo. Você quer uma ditadura mais brutal e violenta hoje do que a ditadura da estética da magreza? Com certeza, com certeza. E não permitir que essa brincadeira se torne uma ofensa, né, doutor? Exatamente. Uma ofensa escondida ali. Uma ofensa escondida. Porque velada. Existe uma diferença muito grande numa brincadeira, e todos nós temos a sutileza de observar, e a brincadeira maldosa, que tem requintes de sadismo, que tem intenção de machucar o outro. E eu quero aproveitar esse gancho, dizendo que é através desses casos que vão parar na justiça que o direito vai se reformulando também. Eu gostaria de saber do senhor se realmente o direito hoje, pelas novas determinações, regulamentações em relação à união estável de casais homossexuais, em relação a várias outras questões, se realmente o direito acompanha as mudanças e os avanços, entre aspas, da sociedade, doutor. Mas me responde daqui a pouquinho, no próximo bloco do programa. Eu vou fazer mais um intervalo e o Justiça em Pauta volta já já com o Dr. Jacob Pinheiro Goldberg. Não sai daí, é bem rápido.